o nível das discussões aqui é muito baixo e muito politizado, né? Se você pega o nível de discussão dentro da própria base progressista americana, é coisa prática. O que vai ser melhor? Agora, por exemplo, lá vai ter o Department of Government Efficiency, que é o DOGE. Que tipo de programa? Onde a gente está gastando dinheiro? Né? Faz sentido eu mandar 100 milhões de dólares para fazer um programa de diversidade em Botsuana? Não sei, talvez não esteja agregando nada, né? Talvez seja melhor eu melhorar a qualidade da água em Flint, em Detroit, alguma coisa assim. O Brasil está anos-luz atrás, né? A gente está... o governo interviu no marco do saneamento, foi um parto para aprovar, e a população achou isso bom, que tem que ser tudo estatal, né? A Sabesp foi privatizada, foi um parto. Então, a gente é minoria no país, né? Isso eu concordo com o professor. Se a visão do professor mais cética estiver correta, o que eu imagino é que a gente vai bem devagar caminhar para um cenário de Argentina, de grupos de interesse se associando ao Estado interventor nos seus subsídios, nas suas regulações, né? Aí a gente vai ter um problemão, né? Por quê? Porque a gente começa a ter barreira à entrada, então a gente tem um jornal só e uma emissora grande só. Você não consegue que entre mais ninguém. A gente tem um player só de petróleo, a gente tem um player só de carne, a gente tem 3, 4 bancos, e a gente não consegue desregular a economia. Eu acho que ainda a gente tem uma classe corporativa de grupos de interesse que não está tão sequestrada pelo Estado. Porque a visão antiga era, vê se o professor concorda, esses grupos sequestraram o Estado. A visão do professor, se eu não me engano, esses grupos sequestraram o Estado, mas o Estado também sequestrou esses grupos. Então eles vivem em simbiose, igual o tubarão e aquele peixinho que fica do lado. Sim. Rêmora. Isso. Rêmora, tinha sido o nome. Então, assim, a gente volta, inclusive, para um ponto que já foi falado lá atrás, né? Uma das perguntas que tinha sido feita era se esses investimentos que estão sendo feitos, o Brasil está gastando para caramba, mas vai ser uma herança que a gente vai deixar para o futuro. E não está resolvendo a questão dos 50% que não tem esgoto, por exemplo, que não tem saneamento básico. Né? Então, a gente está com essa dificuldade também. Esse investimento ele não vai colocar algo encanado a um terço da população que não tem. A Argentina agora aprovou um programa, acho que chama RIG, Regulamentação das Grandes Inversões, lá. Basicamente, se você faz um investimento pesado, você tem um volume de benefícios muito grande. E é um pouco da provocação que eu fiz. Será que se eu tirar 10 bilhões do orçamento do Bolsa Família, que é 170, e faço um RIG brasileiro, um programa de incentivo brasileiro, falo, olha, se você fizer um investimento no Nordeste, uma fábrica nova, uma estrada nova, etc., você vai ter um programa diferente de pagar imposto, você vai ter alguns benefícios, etc. Será que essa renúncia fiscal de 10 bilhões geraria mais ou menos riqueza para o pobre daquela região no Nordeste? Será que se eu discutir, por exemplo, uma zona econômica especial, pode cassino na costa do litoral do Nordeste, será que isso geraria mais ou menos desenvolvimento? Essas discussões sofisticadas a gente não tem. Né? A gente está discutindo programa ruim e populista. Então, isso realmente é muito ruim para a economia brasileira. Um ponto esperançoso aqui é que temos voz. Alguma voz a gente tem. A gente tem algum papel em rede social, TV, alguma coisa, em alguns grupos, e isso daí começa a reverberar na população. Enquanto esses grupos esclarecidos ficam aqui, né? A gente já tem um pedaço que já foi embora. Eu mesmo cogito bastante embora, já tenho, em termos de patrimônio, boa parte lá. E isso me lembra muito que os marqueteiros falam. Conquistar um cliente é fácil, reconquistar é quase impossível. Então, isso me deixa um pouco triste. O cara conquistar uma voz nova é fácil. Se ela for embora, ela não volta. O cara que foi para os Estados Unidos, já era. O cara que foi para a Austrália, o cara que foi... Dificilmente esse cara vai voltar, entendeu? A pessoa cansa, a pessoa entra num estado de fadiga, de decepção, de sofrimento, e daí não volta mais. Eu, como pessoa, ainda não sei se eu vou, se eu volto. Agora, o meu capital, eu digo, foi e não vai voltar. Não vai. Isso é realmente, uma vez que você perdeu, você não consegue reconquistar, né? Mas também acho que a gente tem como a gente está querendo ensinar o básico do básico, é melhor investir algo que vai te trazer retorno no futuro do que comprar figurinha para o álbum. Uma vez que uma parte da sociedade é tocada por esse conhecimento, ela muda muito rápido, ela aprende muito rápido e ela não desaprende mais. Então, obviamente, aqui é um voto de esperança. Eu sou esperançoso que a gente consiga mudar um pedaço da população
e melhorar um pouco. Assim, o Brasil ele é tão rico, produz tanta coisa, você melhora um pouquinho. Você vê o governo passado, né, teve pandemia e tudo mais, você vê os números, assim, não é difícil. Arrumar esse governo aqui não é difícil, né, arrumar essa situação não é difícil. Então, acho que você melhora um pouquinho alguns vetores, dá uma melhoria tão grande no país, que talvez isso aí embale. Assim. Obviamente que isso aqui é um voto de esperança acima de qualquer coisa.